Eu sou Silmara Borges, jornalista aqui do Canal Rural e eu atuo na área de projetos. Hoje o tema do nosso podcast será sobre armazenagem de grãos. E para isso eu trouxe o convidado aqui, o Guilherme Bastos, ele que é coordenador da FGV Agro. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Silmara, um prazer. A gente sabe que da porteira para dentro a agricultura deu um salto em produção e produtividade. Como caminha a logística ao armazenamento e escoamento da produção de soja? Silmara, a logística realmente ela não tem acompanhado nessa velocidade de crescimento da produção. De fato, assim, nós temos experimentado no Brasil, e isso acho que não pode negar, uma evolução e uma ampliação na nossa estrutura logística portuária. Temos aí diversas rodovias, hidrovias, né, sendo planejadas para construção, a questão do intermodal, que é super importante. Né, então, a gente realmente tem aí um processo. Mas, como você mesma disse, a gente está crescendo a taxas muito maiores. Então, ela realmente não fica acompanhando toda essa demanda que tem para escoamento. Tanto que vimos, né, já a questão de filas de navios, que não víamos já há muito tempo. Então, mostra que temos aí um novo gargalo sendo atingido. E como resolver isso, Guilherme? Eu acho que não são investimentos aí de médio e longo prazos, é uma questão que tem que estar contínua. Como eu disse, aí tem vários projetos, né, que estão sendo encaminhados, o governo anuncia aí o PAC 2, né, então, de novo, são frentes aí que vão abrir, né? E do lado da produção, é claro, tem a questão da necessidade do armazenamento, né, e que ele precisa ser olhado e calculado de forma que ele fique dentro da possibilidade e da necessidade do produtor. E na armazenagem existem dois pontos que merecem destaque. A ineficiência de capacidade estática, né, e a má distribuição das unidades armazenadoras. Né? E como resolver em um país que é o maior produtor de soja? Esse é um desafio. Eu diria que nessa diferença, né, da capacidade estática, sempre chama atenção para não trabalhar muito nesse simplesmente essa diferença entre o volume de produção e o volume da capacidade estática atual apresentada. Porque nós temos aí uma janela, né, de colheita. Então, muito diferente do que acontece, como eu sempre digo, nos Estados Unidos, né, em que você colhe mais de 500 milhões de toneladas em 2 meses e meio, né, nós temos aqui uma cadência diferente, né, onde esse produto já vai para exportação, já vai para consumo interno, esmagamento, processamento, etc. Então, nesse ponto, existe esse déficit, tanto que a gente pode, a olhos, né, a gente consegue ver, né, através de fotos, armazenamento ao céu aberto, as filas se formando, mostrando que há esses gargalos. Mas é o que eu falo, assim, a gente precisa ter uma inteligência para poder exatamente localizar melhor isso no país e aí sim fazer uma ação, independente do tamanho do armazém, mas uma ação para realmente atenuar esse gargalo. E falando em Estados Unidos, né, como que a gente analisa? Porque a gente vê que tem muitos produtores que têm, né, armazenagem na própria propriedade. O número é bem maior nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Por que tem esse diferencial? Eu acho que a gente tem duas coisas, né? Como eu comentei, essa janela curta, né? Então esse volume de produção colhido, né, em pouco tempo, ele gera essa necessidade de você ter a capacidade de armazenar esse seu produto. E temos uma outra coisa, que é um diferencial de taxa de juros muito expressiva, né? Então, lá você realmente consegue, né, financiar e poder montar a sua estrutura contra a nossa taxa de juros ainda muito elevada. Eu acho que vivemos há um curto espaço de tempo, né, taxas aí de um dígito se aproximando aí de 2%, né, que eu acho que esse daí seria um mundo ideal para você poder fomentar ainda mais. A alternativa que sobra é o governo fazer essa subvenção, que ela não é barata, né, e muitas vezes você tem restrições orçamentárias que não permitem
você ampliar tanto quanto gostaria as linhas de financiamento para a construção de armazéns. A falta de armazenagem impede o agricultor de reter o grão para comercializá-lo, né? Em casos em que o mercado oferece melhores preços. Isso acontece muito no Brasil, né? Isso acontece, mas também é outro alerta, né? Não basta ter o armazém para você tentar ou especular com preços maiores, né? É importante porque você tenha a sua estrutura de rede feita, né, para isso dar essa segurança, né? Porque nem sempre você tem situações em que você entra numa entre-safra e os preços estão mais altos, né? Então, você tem que, enfim, ter a conjuntura internacional. Nós temos mercados que se comunicam com os mercados internacionais e isso pode ter efeitos aí, muitas vezes, ao contrário do que se espera. E aí é um prejuízo grande. Então, o que eu falo, é um mix aí de estratégias, isso inclusive, a ideia é que a gente possa ter um tema de um treinamento lá na Fundação, exatamente para ajudar a trabalhar essas estratégias de financiamento e a questão do dimensionamento aí do armazém para o produtor. E existe alguma pesquisa da FG Agro com relação à armazenagem aqui no Brasil? Não, a gente teve agora, foi ano passado, lançado essa grande pesquisa lá da CNA, junto com a ESAL, que foi realmente uma belíssima pesquisa em termos de capacidade, onde está, tamanho pela estrutura fundiária, muito interessante. E até me lembrando agora com relação à estrutura fundiária, né, mostrando os pequenos, né, com uma armazenagem dentro da propriedade, percentualmente falando, muito pequena, a gente tem que lembrar das cooperativas, né? Então, muitas vezes, as cooperativas elas acabam também exercendo esse papel de um colchão aí para os seus cooperados, em grande parte, pequenos produtores. E essa pesquisa da CNA sobre o diagnóstico, né, da armazenagem de grãos mostrou que muitos produtores investiriam em armazenagem se tivessem taxa de juros atrativa, né? E como que as políticas públicas podem ajudar a sanar esse problema? Então, é isso. A gente precisaria de taxas menores e, para isso, você precisa, né, de linhas com uma subvenção maior, né? Então, e aí esbarra numa restrição orçamentária na hora que você vai construir o plano safra, né, por exemplo. E aí você tem uma questão sempre da escolha de Sofia, né, entre o quanto que você vai subvencionar, embora é uma questão estratégica, mas você acaba deixando, muitas vezes, outras linhas também importantes de lado, né? Então, esse não é um exercício fácil, mas ele precisa ter uma diretriz, ainda mais nesse ambiente em que você tem taxas de juros ainda em 2 dígitos, né? Então, é uma dor, né? E, infelizmente, assim, até as estruturas, né, do mercado de capitais, podendo prover algum recurso adicional, ela fica complicada porque ela acaba ficando uma estrutura cara para um investimento aí de longo prazo. Uhum. Então, realmente, esse é um desafio e aí isso precisa ser realmente eu diria, uma intenção, um planejamento do próprio governo, né, em poder dotar mais recursos para que isso possa avançar no país. Lembrando sempre que é bom ter uma inteligência por trás disso para ver onde que estão realmente os grandes gargalos e tentar, se possível, muitas vezes não é, porque o recurso está disponível para as instituições financeiras e independente da região, mas seria muito bom se houvesse alguma forma de você direcionar onde tem as regiões com maior criticidade, com maior gargalo. E se a gente for desenhar aí uma linha do tempo, né, como que você analisa, né, essa questão da armazenagem, esses déficits que a gente tem aqui no Brasil com relação à produção da soja? Não, a gente mostra que a nossa taxa de crescimento no incremento da capacidade estática realmente ela tem sido decrescente, né? Mas, de novo, é o ponto aqui, taxas de juros que foram aumentando, não tem jeito, você acaba realmente reduzindo, né, a sua exposição aí no investimento de longo prazo. E os silos bags, vamos falar um pouquinho deles também. Eles têm sido uma alternativa positiva para o produtor rural? Sim, com certeza. Claro que o silo bag tem, bom, assim como toda a estrutura de armazenagem, né, você precisa ter
um tratamento, você precisa ter um produto muito bem seco, né? Para ele poder realmente ter as suas propriedades e servir aquilo que ele se propõe. Ele não é uma estrutura, claro que permanente, mas eu acho que ele serve como um colchão, né, para eventos. E a gente sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né, e muitas vezes você tem condições favoráveis, né, que você não esperava e que você acaba produzindo muito mais, e aí falta esse espaço. Então, aí vem aquela questão, né, com taxa de juros alta, seria bom ter um armazém superdimensionado? Provavelmente não. Então, talvez um armazém que entre pegando aí boa parte da sua necessidade, e na necessidade de algum excedente, você tem um silo-bolsa para poder servir como um colchão aí. A boa colheita ela determina o sucesso de uma safra, mas o produtor rural ele precisa ficar atento às condições do grão. Existem estudos que mostram que cerca de 20% da produção brasileira perdida é devido às más condições de armazenagem de grãos, né? É muito, né? Se você for pensar, 20%. Eu acho que daí também são números, né, que precisam ser sempre revistos, revisados. A Conab, se eu não me engano, em 2021, lançou um grande compêndio aí com diversos artigos sobre perdas, né? Claro que as perdas maiores geralmente estão nos produtos mais perecíveis, né, as hortaliças, frutas, e o grãos é tudo uma questão exatamente de gestão dentro da armazenagem. Então, realmente não tem jeito. Isso daí é questão de você estar com treinamento sempre, você tendo a assistência técnica necessária para você poder sempre orientar e usar da melhor forma possível o armazenamento dentro da propriedade. A redução do teor de umidade do grão de soja para exportação, ela traria impactos para as unidades armazenadoras? Para a unidade armazenadora, não. Eu acho que ela vai trazer impacto em cima do peso, né, que o produtor vai receber menos, né, e eu acho que isso daí é um ponto que entra num debate aí, né, porque, na verdade, o que você está querendo é teor de proteína, né, o teor de água ali para ser exportado não faz muito sentido, mas isso daí vai significar uma receita menor. Ou então realmente pensar em mudar esses atributos, né, na venda da soja, do milho, seja lá o que for, em ter atributos que estejam realmente vinculados aí à necessidade da eficiência e promover a eficiência industrial. Então, esse é um processo aí que precisa, enfim, tem aí uma ampla discussão, e a questão toda da redução aí da umidade é que você precisa da sua capacidade lá, do seu secador lá funcionando e sendo bem calibrado, né? Como assim dizer. A gente vê que em 12 estados brasileiros a soja já foi colhida, né? Qual a análise que você faz dessa safra? Uma safra complicada, né? Acho que durante esse período todo a gente nunca viu, né, uma seca tão forte, principalmente ali no Mato Grosso. Você tinha em épocas aí de El Niño, né? Você podia até ter um prolongamento, né? Mas você chegava ali na primeira semana, no máximo primeira quinzena de novembro, a coisa já tinha normalizado. Dessa vez não aconteceu. Teve uma necessidade de uma área de replantio muito grande, né? O que isso também acabou, em termos depois de processo aí de evolução das chuvas, contribuiu com essas que foram plantadas um pouco mais tardiamente, e é um balanço ainda complicado, né? Há uma discrepância muito grande em termos de números, né? Há algumas, não diria nem especulações, mas você vendo numa composição, principalmente do que foi exportado e esmagado de grãos no início desse ano, que talvez houvesse mais soja, né, em estoque de passagem no ano passado. E isso daí acende uma dúvida com relação a pontos como, por exemplo, a área. Será que não tem um diferencial de área, como o próprio Departamento de Agricultura americano aponta, né? Outras empresas privadas também apontam uma área maior do que tem sido reportado em Conab e IBGE,
E aí é a questão da incógnita com relação à produtividade, né? Então, foi eu acho que um ano em que você tem exatamente condições muito desiguais em termos de desenvolvimento, que fica difícil essa avaliação, né? E mesmo porque, no final das contas, é lá na colheitadeira, né, que você vai ter realmente ali o resultado final, e muitas vezes você tem vagens que não foram bem granadas, então você perde peso. Então, enfim, tem eu diria, uma série de variáveis que fica difícil. Mas eu acho que tem um ponto aí muito importante, que é entender se a gente não está falando, de repente, de uma safra passada que tenha sido ainda maior, dando suporte ao que a gente viu de redução de preços no início do ano, do volume que foi exportado em janeiro, do volume que foi esmagado em janeiro também, dando um sentimento que tem alguma coisa aí que precisa ser revista. E você já tem uma expectativa para a safra 24/25? Porque os produtores já estão apreensivos, né? Eles já se falam na próxima safra. Como será que vai ser? Eu acho que vai ser essa ainda é uma safra, eu diria que não vai ser fácil, né? Você tem a soja até deu uma recuperada, mas continuam preços muito mais baixos do que os anteriores. Por mais que se fale na quebra, no tamanho da quebra aqui do Brasil, a Argentina, querendo ou não, ela acabou ocupando esse espaço, porque eles também tiveram uma frustração muito grande no ano passado, e essas coisas vão contrabalançando. Com isso daí, a sinalização de preços, né, ela não fica muito clara, né? Então você tem não só um recuo dos produtores, né, em não quererem fechar antecipadamente, né, as vendas, os compromissos de venda para a próxima safra, como também as próprias empresas que estão comprando ficam em cima desse momento também retraídas. E aí a gente ainda tem esse ponto aí com relação à recuperação judicial, que tem também trazido um pouco eu diria, de desconforto nesse processo de negociação, que eu diria que é ruim para todo mundo, né? Porque você estabelecer esse contrato antecipado, sabendo da necessidade da estrutura de financiamento do produtor, é muito importante. Então, tem que se chegar aí num acordo, num consenso. A gente vê algumas trades e tudo mais já operacionalizando, né, esses contratos com alguma opção, né, dando conforto para o produtor que, olha, caso, né, o preço suba, né, você participa. Então, é o que eu falo, aquela questão do hedge, dos instrumentos financeiros ajudando a pautar esse processo de venda aí dos produtores. Muito bom aqui esse bate-papo. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Obrigada pela sua participação hoje aqui, tá? Foi um prazer, Silmara. Venhamos aí outras vezes. Prazer, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você.